Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja habitando e reinando na sua vida, no seu lar, onde você estiver. Deus te abençoe. É com muita alegria que estamos aqui para começar mais um trimestre, fazendo os comentários das lições de mais um trimestre, o quarto trimestre de 2020, e esta é a revista nova que já estamos estudando. O tema desse trimestre é a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Então, nós vamos estudar esse trimestre sobre o livro de Jó, sobre os 42 capítulos do livro de Jó. Eu sou o professor Márcio Antônio da Silva, essa é a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Curitiba. Nós estamos na congregação do Caiuá, cidade industrial de Curitiba. O pastor desta congregação, o dirigente, é o pastor Walter Rodrigues de Jesus, que também é vice-presidente das Assembleias de Deus em Curitiba. E o presidente é o pastor Wagner Tadeu dos Santos Gabi. E aqui na congregação, os nossos valentes superintendentes, Fabiano Purcotti, Samuel de Lima, que estão aí não medindo esforço para levar até vocês, até os lares, a escola bíblica dominical. Deus abençoe, viu, Fabiano? Continue nessa tua força, porque as bênçãos de Deus são garantidas para a tua vida e para a obra dele aqui na terra. A lição de hoje é a primeira, evidente, estamos começando o trimestre, refere-se a domingo 4 de outubro de 2020, e o título da lição é O Livro de Jó. Quem é aluno da escola dominical, alunos e alunas, já sabe que a primeira lição de um trimestre, ela vem para apresentar o trimestre, né? Nós temos aqui 13 lições, e a lição de hoje ela é uma visão panorâmica de tudo que vai acontecer durante o trimestre. Então ela não tem um assunto definido, como as outras a partir da segunda aula já tem. Então essa vai mostrar um pouco da estrutura do livro de Jó, como ele foi escrito, em que época foi escrito, qual o seu objetivo. Já falamos aqui o sofrimento humano e a soberania de Deus. O textual que foi empregado nessa lição está na carta de Tiago, irmão de Jesus, capítulo 5, versículo 11, diz assim: Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó? E vistes o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Tiago é um dos escritores bíblicos que cita o nome de Jó, que fala sobre Jó. O outro é Ezequiel, que também falou sobre Jó. A verdade prática diz assim: o livro de Jó não é apenas uma preciosidade da literatura universal, mas, sobretudo, uma poderosa resposta de Deus para as grandes questões da vida. O livro de Jó, ele vai oferecer para nós, Fabiano, uma análise filosófica e teológica das coisas que acontecem na nossa vida, do dia a dia, daquilo que nós procuramos resposta. Então o livro vai ajudar muito, vai trazer muita informação sobre isso, mas de antemão já temos que ter a consciência de que todas as respostas não vamos ter, porque se tivéssemos todas as respostas na questão da vida, aí Deus deixaria de ser Deus, deixaria de ser soberano. Então muitas respostas nós só vamos receber dele, porque só ele tem essa resposta para nos dar. Mas o livro de Jó, ele mostra, ele clareia o caminho do que é a vida, né? Ele derruba algumas coisas que já eram praticadas naquele tempo e são até hoje, que não condiz com a palavra de Deus. Então é um livro muito bom, muito instrutivo. Ele é um livro diferente dos outros, porque ele foi escrito usando o gênero de poesia, literário, de poesia e de prosa, que também vamos falar sobre isso. O pastor que comentou essa lição é o pastor José Gonçalves. Ele é escritor, conferencista, membro da Comissão de Apologética da CGADB e líder da Assembleia de Deus em Água Branca, Piauí. Esse é o pastor que foi responsável por comentar esta lição. A introdução diz assim: nesse trimestre estudaremos o livro de Jó, uma das obras mais fascinantes da Bíblia. Não há em toda a literatura bíblica outra obra semelhante, diferente da sua estrutura.
O livro de Jó demonstra a grandeza de Deus diante da finitude humana. É, portanto, uma obra que alimenta a nossa esperança quando tudo mais parece ter perdido o sentido. Uma das perguntas que a gente mais ouve e até já fez também é: se Deus é justo, amoroso, por que permite que um justo sofra tanto? Então, essa é uma das respostas que na caminhada das lições nós vamos ter uma explanação teológica. Como eu disse, o livro de Jó mostra uma análise filosófica e teológica sobre o sofrimento do ser humano, sobre por que sofremos, né? Se Deus é tão bom, Deus é amoroso, por que um justo, por que uma pessoa boa sofre? Nós vamos encontrar uma explanação dentro desses 42 capítulos. É importante que o aluno, a aluna da escola dominical tenha a sua revista em mãos, tenha a sua Bíblia e estude, leia, pesquise para poder entender. Porque sem leitura não conseguimos entender nada, não conseguimos aprender nada. Então leia todas as lições. As lições elas são ligadas uma na outra. Então começa hoje falando sobre o livro de Jó. A próxima lição já vai falar quem era a personagem que nós estamos estudando, Jó. O autor do livro, no primeiro subtópico, a lição foi dividida em 3 tópicos. Cada tópico tem 3, 4 subtópicos. Nós vamos falar aqui sobre o livro de Jó. O autor do livro, quem escreveu o livro de Jó, é motivo de longos debates. As opiniões passam por Moisés, Eliú, Salomão, Ezequias, Isaías e até mesmo eles. E tem também um grupo que defende que até o próprio Jó, que foi ele mesmo que escreveu o livro dele. Mas não temos essa informação. A Bíblia não dá essa informação se foi quem foi que escreveu o livro de Jó. O que nós sabemos e temos a garantia de Deus e a certeza é que esse livro é um livro inspirado pelo Espírito Santo. Quem escreveu não sabemos, mas a inspiração é a mesma para todos os outros livros. Ela veio de Deus. Ela foi a inspiração divina que fez com que o livro fosse escrito. Então, não temos o autor, certo? Que diz que pode ser o Moisés, pode ser o Eliú, o Salomão, o Ezequias. Mas eu quero ler um versículo, lembrei aqui agora, Fabiano, que o próprio Jó falando sobre isso. Jó capítulo 19, versículo 23, o Jó diz assim: quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem, quem me dera que se gravassem num livro. Com essa explanação aqui de Jó, dá para a gente entender que certamente não foi ele que escreveu. Ele diz: quem me dera se alguém escrevesse, né? Então, já praticamente já é tirado Jó não foi ele que escreveu o livro. Aí nós temos no segundo subtópico a pessoa histórica de Jó. A Bíblia mesmo atesta que Jó foi uma pessoa histórica. O profeta Ezequiel confirma que ele de fato foi uma pessoa real, correlacionando ao lado de Noé e Daniel. Tiago, já lemos aqui também, falou, né? Tiago, por exemplo, atesta a realidade histórica do principal personagem do livro, bem como sua autenticidade textual, quando destaca a perseverança de Jó. Então Jó, ele existiu, foi uma pessoa, passou por tudo isso e venceu, Deus o restaurou. Nós vamos ver no decorrer da lição, porque há uma corrente de pensadores que dizem que o livro de Jó é um livro é uma saga, um livro de contos de história, e que Jó não existiu. Mas nós temos aí o testemunho de 2, Ezequiel e Tiago, que Jó era uma pessoa. A terra de Jó. Já no início do seu texto, o livro de Jó destaca que ele era da terra de Uz. Como Jó, Uz era uma terra real. Os comentaristas situam Uz ao sul de Edom e a oeste do deserto da Arábia, se estendendo a leste e indo até a Babilônia. Acredita-se que a terra de Uz ficava onde é hoje a Arábia Saudita, por ali, por aquela região. A época de Jó, subtópico 4. A maioria dos comentaristas situa os fatos narrados no livro de Jó dentro do período patriarcal.
que era o período de Abraão, Isaque e Jacó, dentre outros patriarcas. Alguns fatos contribuem para esse entendimento. O sacerdócio como instituição ainda não existia, visto que Jó era o sacerdote da sua própria casa. Ele que oferecia os sacrifícios para Deus em nome dos filhos dele. Ainda não tinha um local como é o templo, como nós já estudamos aqui na lição passada, que os sacrifícios eram feitos no templo, que o povo de Israel veio do cativeiro, restaurou o templo, restaurou o sacrifício de animais. Então, na época de Jó ainda não tinha isso. Então, aqui diz que o sacerdócio era a instituição e não existia, visto que Jó era o sacerdote da própria casa, e as filhas de Jó também eram co-herdeiras junto com seus irmãos, coisa que pela lei não poderia ter. Então, entende-se que Jó é da época patriarcal, mas também depois do fato da Torre de Babel, porque já fala de uma cidade aqui, Uz, né? Já fala de uma nação. Então, Jó ele viveu nessa nação. Então, entende-se que foi depois do dilúvio, depois da Torre de Babel, e ali na sequência já vem Abraão, que é o pai das nações. Não cita no livro de Jó em nenhum momento ainda Israel, a terra de Israel. Então, possivelmente não tinha ainda sido começada a ser construída, que começou com Abraão. Jó não era israelita, não era judeu, mas ele acreditava em Deus. Ele tinha a sua crença em Deus, ele tinha a sua fé em Deus. O segundo tópico vai falar sobre a estrutura literária do livro de Jó, prosa e poesia. O leitor que deseja ler o livro de Jó precisa dar-se conta de que diante dele há uma obra de natureza poética. Isso não torna o livro de Jó menos inspirado do que outros livros da Bíblia, mas revela que ele pertence a um diferente gênero literário, né? E aí vamos fazer uma rápida explanação aqui. A diferença de prosa e poesia. Prosa nós vamos encontrar muito no livro, que são aqueles discursos dos amigos dele, que vêm discursar, vêm falar sobre a questão que Jó estava passando. Então a prosa ela é um discurso livre, é um discurso entre duas pessoas, conversando. E a poesia já é mais parte sentimental, né? Poesia é a expressão das emoções, dos sentimentos em um texto trabalhado. Geralmente uma poesia, ela trabalha-se mais aquele texto. Então nós vamos encontrar a prosa, e vamos encontrar também Jó trazendo os seus argumentos, as suas reclamações com a poesia, né? Prosa e poesia são dois gêneros distintos aí da literatura, mas que também podem ser unidos. Muitos escritores fazem isso, eles unem a prosa e a poesia e dali escrevem. Então, por isso é chamado de livro poético, e é por isso também que abre a seção poética da Bíblia. Começa com Jó, aí tem Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Esses livros são chamados livros poéticos por causa dessa narrativa, desse tipo de gênero que tinha, da linguagem que se falava na época, né? E no original também entende-se lá que era poesia, que era assim feita. Como temos também lá, mais na frente, temos o livro de Lamentações de Jeremias, que também é um livro que foi também escrito em forma poética também. Jeremias lamenta de forma poética. O livro de Jó, segundo muitos estudiosos, Fabiano, é o livro mais antigo da Bíblia, né? Veja que se ele vem lá antes da lei, vem antes de tudo, vem lá naquele intervalo de tempo lá, da Torre de Babel até que se começou a construir Israel pelos patriarcas, mas como a Bíblia não está em ordem cronológica, então ele se encontra ali mais para frente um pouco. O primeiro livro que nós temos é Gênesis, mas segundo a maioria dos historiadores, ele é o escrito mais antigo da Bíblia Sagrada. Aí nós temos a organização, no texto em poesia, a seguinte organização: um monólogo feito por Jó, 3 ciclos de diálogos entre Jó e seus amigos, ele faz Bildad e Zofá, e 4 outros discursos de um quarto amigo jovem, Eliú, seguido pela revelação de Deus, onde se manifesta o seu poder e graça, e finalmente a humilhação de Jó diante da revelação divina e sua restauração completa. Então, o que nós vamos acompanhar durante essas 3 lições e o livro de Jó na Bíblia
É isso mesmo, os discursos que vão ter, os amigos vêm tentando ajudar, e aí começam a inquirir, fazer a investigação sobre Jó. E aí nós vamos encontrar ali de tudo um pouco, cada um querendo justificar por que Jó estava naquela situação de miséria total, perdeu os filhos, perdeu a saúde, perdeu os bens. Então eles começavam ali os discursos na ótica humana, como sempre acontece com a gente, na ótica humana nós fazemos o nosso discurso, mas a soberania de Deus nós não conhecemos. O que Deus tem reservado, o que Ele vai fazer, quais são os seus projetos, Ele não revela. E o próprio Jó reconhece isso lá no final do seu livro, quando ele diz: bem sei que nenhum dos seus planos pode ser impedido. Jó 42:2, se não me engano. Ele diz que nenhum dos seus planos pode ser impedido. Então Deus é soberano e Ele sabe por que acontece. Nós não sabemos. Certa vez Jesus andava com seus discípulos e ao passar por um cego de nascença, Jesus o curou depois, os discípulos perguntaram para ele, está em João, versículo 9, deixa eu pegar aqui a Bíblia, os discípulos perguntaram para Jesus o que tinha acontecido, por que aquele homem estava assim, e nós vamos ver a resposta que Jesus deu. Como eu disse, a nossa ótica humana é uma, mas a visão de Deus é outra. João, capítulo 9, deixa eu ver aqui, capítulo 9, versículos de 1 ao 3, diz assim: e passando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem as obras de Deus. Então, não adianta a gente querer buscar explicação para o que acontece na vida da gente. Não tem. Como eu disse, vou repetir, essa revista é muito esclarecedora, o livro de Jó é maravilhoso, já li várias vezes e convido você a ler, mas vai ficar muita coisa ainda sem resposta. Um outro livro da Bíblia que também dá para trazer mais perto do livro de Jó, que também fala da fragilidade humana, todas as questões nossas na Terra, é o livro escrito por Salomão, que é o livro de Eclesiastes. Lá também traz bastante explicação sobre por que muita coisa acontece, mas exatamente tudo não, porque isso é só Deus que vai revelar, e aí é mistério dele, e se é mistério dele não cabe a nós nem palpitar, não é isso, Fabiano? Temos que ficar com a palavra, o que a palavra diz, né? Aí temos aqui que no livro de Jó também tem abundância de figuras de linguagem, o livro é rico em metáforas, esse recurso estilístico é usado pelo autor bíblico quando ele quer dar mais expressividade e maior vivacidade ao texto. E aqui fala que Jó usa, por exemplo, a figura do vai e vem do tecelão para demonstrar a brevidade da vida, o vento, a nuvem, sombra, uma corrida, uma águia, uma flor, tudo isso para mostrar a fragilidade humana. Não adianta a gente pensar que é muita coisa, porque não, é muito frágil, né? O próprio Tiago escreve na sua carta dizendo que a vida é uma neblina, um vapor que aparece e desaparece e vai embora. Então, o Jó usa essa figura de linguagem. Jesus usou muito isso, o nosso mestre Jesus usou muito essa figura de linguagem para mostrar, para falar de algo espiritual, ele sempre usava algo terreno, conhecido, que as pessoas conheciam. Quando ele quis falar, por exemplo, das pessoas que estão firmados no alicerce, que é ele, as pessoas que estão firmados nas conversas, em outros assuntos, ele usou a figura das duas casas, a casa na areia e a casa na rocha, para mostrar que quem está firmado na rocha, que é ele, que é Jesus, esse vai sobreviver às tempestades, vai sofrer, mas vai passar pelo sofrimento, entendendo que Jesus está com ele. E quem fez a casa na areia vai abandonar Jesus quando o sofrimento chegar, né? E esse livro também, Fabiano, de Jó, derruba algumas teologias, né, entre aspas, aí, que estão sendo ensinadas há muitos anos, e no Brasil também, no mundo e no Brasil, que fala exatamente dessas teologias falsas, como a teologia da revolta contra Deus, né?
A pessoa se revolta contra Deus. Não quero isso, não aceito isso de jeito nenhum, eu vou me revoltar. E aí, como é que nós vamos se revoltar contra Deus? Quem somos nós para nos revoltar contra Deus? E aí nós vamos ler um versículo bíblico aqui, que vai falar um pouquinho sobre isso. Isaías falou sobre isso. Deixa eu achar aqui, onde está. Isaías 64, e o versículo 8 diz assim: Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós obras das Tuas mãos. Então, como é que o barro vai se revoltar contra o oleiro? Não tem como se revoltar. Não tem como nós exigir nada de Deus, se revoltar contra Deus. Eu tenho visto falar muito nessa teologia por aí, o que preocupa. Nós que gostamos da palavra de Deus ortodoxa, verdadeira, não gostamos, nos preocupamos em ouvir isso. Então, Isaías está dizendo, o barro não pode jamais ter domínio sobre o oleiro. O barro é barro e o oleiro é oleiro. Então nós vemos isso também no livro de Jó. O terceiro tópico diz assim: natureza e mensagem do livro de Jó. Por que os justos sofrem? Algumas das questões mais importantes levantadas no livro de Jó são eminentemente de natureza teológica e também filosófica. A questão do sofrimento do inocente é a principal delas. Por que sofre o justo? Ou ainda, por que os ímpios prosperam enquanto o justo sofre? Ao longo dos anos, tanto os teólogos quanto filósofos têm procurado dar explicação sobre esse dilema humano. No contexto de Jó, a ideia que prevalece é a de que somente os maus sofriam, em consequência de seus pecados. Se havia sofrimento, era porque havia culpa do sofredor. Nesse aspecto, ao longo dos seus 42 capítulos, o autor procura demonstrar um novo olhar sobre essa questão. Aqui também, Fabiana, entra uma outra questão de pessoas que pegam versículos isolados da Bíblia e aplicam aquele versículo num contexto geral. Eles tiram de contexto, pegam o versículo do texto, tiram toda a base contextual e aplicam ele no geral. Você quer ver, por exemplo, vou dar só alguns exemplos aqui. Comerá o melhor dessa terra. Já ouviu falar isso, Fabiano? Você vai comer o melhor dessa terra. Eu te colocarei por cabeça e não por cauda. Não tem isso? Então, são versículos tirados do seu contexto e aplicados num outro contexto. Como se Deus fosse obrigado a fazer alguma coisa por nós. Nós só amamos a Deus porque Deus nos amou primeiro. Ele já fez tudo o que ele podia fazer. O que ele fez? Ele mandou seu Filho Jesus Cristo morrer no Calvário por nós, para nos salvar. Mas, por sua bondade e misericórdia serem tão grandes, ele ainda nos ajuda muito mais. Ele ainda faz muito mais por nós. Porém, nunca esqueçamos que a nossa vida é um fôlego de Deus, foi Ele que deu. E no momento que Ele quiser tirar esse fôlego, Ele vai tirar. Ele é soberano. Jó diz isso no seu livro, né? Deus deu, Deus tirou. Louvado seja Deus. Então, em muitas partes da vida humana, o sofrimento vai vir. E o interessante também é que o sofrimento vem para o crente e para o descrente. Ou seja, para o salvo e para o que não é salvo. Vem igual, né? O crente perde o emprego, mas aquele que não é crente também perde. Morre uma pessoa da família de um cristão e morre de um outro também. Então, o sofrimento ele acompanha a humanidade desde que Adão e Eva desobedeceram lá no Jardim do Éden. De lá para cá, nós estamos sujeitos a todas essas intempéries do mundo. Lembra o que Deus falou para Adão, para Eva, lá em Gênesis, está escrito? Ele falou, de todas essas árvores aqui podem comer à vontade, mas daquela lá, mostrou para eles, o dia que vocês comerem, certamente o quê? Morrereis. Então ali Deus estava dizendo, vai entrar morte no mundo. Até ali não tinha morte, a morte não existia. Mas a morte entrou no mundo pela desobediência do primeiro casal, de quem nós estamos distante do tempo, mas a herança trazemos de lá. Paulo diz, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas graças a Deus,
que Ele mandou seu Filho Jesus Cristo para nos salvar, para nos remir, nos tirar do pecado. Mas isso não significa, meus alunos e alunas da escola dominical, que não vai ter sofrimento, que não vamos experimentar as lágrimas, a perca, a dor, tudo isso nós vamos passar também. Agora, então qual é a vantagem disso tudo, de ser crente, de ser salvo? A vantagem é que nós passamos por tudo isso, mas Jesus passa junto com a gente. E a maior vantagem ainda está em João 14. Olha o que Jesus diz. Olha só o que Jesus vai nos dizer aqui. João capítulo 14. Quer ver só? Vale a pena servir a Deus, mesmo com sofrimento? João 14, versículo 1 diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e os levarei para mim mesmo. Então essa é a nossa esperança. Jesus, Ele virá outra vez buscar a sua igreja, buscar os salvos, buscar aqueles que acreditaram nele, aqueles que acreditaram que só existe um Deus, que temem só um Deus, que se separam do mal, que não andam do caminho do mal, que não dão ouvido ao conselho de pessoas mal intencionadas, que cuidam das suas famílias, da sua igreja, do seu trabalho. Essas pessoas que Jesus ia buscar, que creram nele, aceitaram como Salvador. E quando eu aceitei a Jesus como meu Salvador, meu Senhor e Salvador, porque primeiro tem que ser meu Senhor, e é o Senhor que manda, eu sou servo, eu tenho que obedecer. Então a minha vida eu coloquei na mão dele, e disse: Senhor, a partir de hoje conduz a minha vida, eu tenho que deixar ele conduzir. E a esperança está ali. João relatou que Jesus disse: não se turbe o vosso coração, porque ele vem nos buscar. Então o sofrimento existe para todos, mas a diferença é que nós sofremos com a ajuda do Espírito Santo, nós sofremos com o consolo do Espírito Santo, com o bálsamo divino, e passamos por tudo isso para a glória de Deus. Ainda falando sobre o livro de Jó, antes de comentar o outro subtópico, o livro podemos colocar o livro como dividido assim: tem a crise, primeiro começa tudo a crise ali, né? Aí tem os diálogos entre os seus amigos, depois tem o discurso de Eliú, que é o começo do entendimento. Nós vamos ver lá nas lições para frente que esse moço era o mais novo de todos e foi o que chegou depois, e é o que mais entendimento trouxe sobre a situação de Jó. Depois o Senhor responde a Jó diretamente, e no final do livro o desfecho da prova. Então o livro é dividido assim em 5 partes, né? Aí nós temos aqui: existe bondade desinteressada? Para muitas pessoas, qualquer prática religiosa não passa de barganha. Essa era também a tese do diabo. Para ele, Jó só permanecia fiel a Deus porque recebia benefício em troca. Jó era um homem agraciado com muitos bens, com uma família formidável, cercado de muitos amigos, e gozava de boa saúde. Nessas condições, como disse Satanás, todos são devotos. Todavia, vindo o infortúnio, a tragédia e a calamidade, será que esse fervor religioso permaneceria? Satanás estava disposto a apostar que a espiritualidade de Jó não substituiria uma prova, substituiria uma prova de fogo. O livro mostra como Jó se comportou nessa prova. É o que a gente vê muito acontecer. Se está tudo bem na família, na saúde, em tudo, as pessoas estão servindo a Deus com alegria. Mas bastou vir no primeiro problema, já começa a vir também o desânimo, o abandono. E nós, né, Fabiano? Nós que estamos na área de ensino já sofremos muito isso. Aí a pessoa já abandona a sala que ele estava dando aula, já abandona os alunos, já não vem mais, porque está com um problema. Deveria de ser o contrário. É para ser o contrário. Quanto mais eu estou passando numa prova de fogo, mais eu tenho que me achegar a Deus e fazer a sua obra. Não por sofrimento, não por negociação com Ele, mas fazer a obra dEle. Jesus disse que no mundo nós seríamos o quê? Aflições. Mas também disse que era para termos bom ânimo, porque Ele está conosco, Ele venceu as aflições do mundo e está conosco. Então que não seja nenhuma aflição que venha nos separar do amor de Deus e fazer parar na caminhada.
Se você parou, você que tá vendo essa aula, parou por algum problema, por algum motivo, por alguma coisa que você ouviu, não sei, qualquer coisa, volte a fazer o teu trabalho na obra de Deus, porque você foi chamado para isso, foi escolhido por Deus para isso, né? Jesus disse em João: não foi vós que escolheste a mim, mas eu que escolhi a vós, e escolhi e nomeei para que deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Quer dizer que se você parou por um motivo qualquer, o teu fruto não está permanecendo. Então não adianta ganhar o mundo e perder a própria alma. Então volta para a casa do Pai, volta para a igreja, conserta o que tem que consertar e continue fazendo, porque foi para isso que Jesus nos chamou. Jó entendeu muito bem isso. Não é fácil nós lermos tudo que Jó passou, tudo que aconteceu com a vida de Jó. Imagine, sepultar os 10 filhos, perder tudo que tinha, depois de uma enfermidade terrível que afastava as pessoas, ninguém chegava perto dele, mas ele resistiu firme e não blasfemou de Deus. Ele até questiona Deus, nós vamos ver durante a lição, mas não blasfemou de Deus em momento algum, não abandonou também a parte que ele tinha com Deus. Então nós temos que fazer a aplicação das lições bíblicas, eu sempre faço isso, na nossa vida agora, na nossa vida hoje. Então não sei qual é o sofrimento que talvez tenha feito alguém parar, mas volte, continue fazendo, que Deus vai abençoar com certeza. Pode o homem compreender Deus? Subtópico 3. Os últimos capítulos de Jó mostram os impactos que a revelação divina tem sobre os homens, como Paulo, que foi verdadeiramente mudado quando contemplou o Senhor numa visão. Assim também Jó é totalmente transformado quando contempla a majestade do Senhor. A questão para Jó não foi tanto entender Deus, mas experimentá-lo, viver e experimentar Deus mudou completamente a vida de Jó. Eis uma grande lição deixada por esse livro precioso. E é interessante, Fabiano, que Jó diz assim: eu antes ouvia falar de Deus, eu ouvia as pessoas falar de Deus, mas agora eu conhecia Deus. Então veja, é no sofrimento que se conhece a Deus, porque é no sofrimento que a gente recebe força, recebe ânimo, que não sabe, é evidente que a gente sabe que é Deus que está mandando, mas você não sabe como é que está suportando aquilo, porque o Espírito Santo está ajudando a gente. Nas percas familiares, nas percas dos entes queridos, a gente não sabe como está passando os dias sobrevivendo, mas Deus sabe, Ele está mandando ânimo para a gente, mandando força. E o Jó entendeu isso, mas ele falou: agora sim, eu conheço a Deus porque eu andei com Ele, eu conheço a Deus porque Ele veio me restaurar. E olha que o Jó em momento algum estava falando dos seus bens, ele era um homem muito rico, mas ele não estava se importando com os seus bens, ele não tinha o coração naquilo que ele tinha ali, mas ele sabia quem era Deus através do sofrimento que ele estava passando na sua vida. E Deus, depois nós vamos ver nas outras aulas, Deus vai restaurar tudo isso, mas ele não escapou do sofrimento. Jesus, nosso mestre, não escapou do sofrimento da cruz. Ele foi 3 vezes ao Getsemane orar no jardim. Ele disse: Pai, passa de mim esse cálice. Na terceira vez ele falou: Pai, se não tem jeito, então que seja feita a sua vontade. Então a vontade de Deus prevalece na nossa vida, querendo ou não, mas nós que somos servos de Deus temos que ter esse entendimento, que o sofrimento faz parte da vida de pecado. Nós vivemos numa atmosfera de pecado, nós estamos sendo redimidos dentro desse mundo, nós não saímos do mundo, nós não estamos isolados, não, nada disso, nós estamos juntos aqui, porque é preciso ser assim, porque Jesus diz que somos sal e somos luz, então nós temos que estar no meio de tudo isso. E aí o sofrimento também está aí, por causa do pecado que começou lá com Adão e Eva, mas o Senhor Jesus também está, como diz em Mateus 28:20, né? Todos os dias cuidando de cada um de nós, livrando, cuidando, e quando tem que acontecer, vai acontecer, porque Deus é soberano e é tudo permissão dele também. A conclusão dessa lição diz assim: nessa lição apresentamos algumas informações básicas sobre o contexto histórico e literário de Jó. Quanto ao seu gênero, o livro é de natureza poética. Isso é importante para a compreensão da própria estrutura como o livro foi organizado. Vimos que o livro apresenta princípios teológicos que transcendem o espaço e o tempo. Esses princípios são para todas as épocas e culturas. O que é demonstrado é que o conhecimento de Deus é o anseio de todo ser humano.
Então, nós não vamos entender tudo, nunca, mas nós vamos ter um entendimento suficiente para viver nessa terra aqui. Ainda antes de encerrar, deixe-me te falar mais sobre uma outra praga, Fabiano, que também está disseminada no meio das igrejas, que é a teologia da retribuição. Sabe? Você faz, Deus faz por você. Isso é uma falácia, né? Isso não existe, isso é uma mentira. Essa teologia está aí disseminada. Se você traz os teus bens materiais, Deus tem a obrigação de retribuir você porque você fez isso. Não é verdade. Isso é falácia também. O que Deus quer de mim e de você é obediência, é vida em amor e com amor, o amor dele, obediência à sua palavra, submissão aos seus mandamentos. É isso que ele quer. Agora, se a prosperidade material te alcançou, usufrua da melhor maneira possível. Faça uso para você, para sua família, para a tua igreja. Tá? Tem um provérbio que diz que ao homem que Deus deu riqueza, use a riqueza dele. Salomão escreveu. Mas é bom lembrar também, Fabiano, que prosperidade, a palavra prosperidade, a raiz dessa palavra quer dizer paz. Então, prosperidade não é bens materiais, como tomou essa direção, essa palavra. Mas a maior prosperidade de um ser humano é ter paz interior. Se eu tiver paz interior, eu posso estar me faltando todos os bens, pode estar me faltando muita coisa, mas eu vou deitar e dormir com a minha consciência tranquila, porque tenho paz interior. Ao contrário de muitos bens, pode ser a pessoa mais rica do mundo, mas se lhe faltar a paz interior, que só Jesus pode dar, aí a coisa complica. Jesus falou em João, acho que 14, 27, que ele diz, a minha paz vos dou, deixe-vos a minha paz vos dou, não a paz do mundo, mas a paz de Jesus. E a paz de Jesus é essa que sai no meio da aflição, quando nós estamos aflitos, chorando, tristes, por diversos problemas da vida, ali é que a paz de Cristo, ela vem mesmo para nos ajudar. A paz do mundo é aquela que está tudo bem, está com as contas pagas, tem saúde, tem emprego, tem isso, tem aquilo, está tudo bem. Então ali reina a paz, é uma ausência da guerra apenas, mas a paz de Cristo não, é no meio da guerra que ela sobressai. Então, não caio nessas conversas de revolta contra Deus, de teologia de retribuição, porque isso, além de não agradar a Deus, ainda vai acabar com o teu rendimento, vai acabar com os teus bens, porque essas pessoas mal intencionadas vão acabar levando. Deus não tem obrigação de nada por nós, Ele faz por sua bondade, graça e misericórdia. Deus abençoe a cada um. Começamos um trimestre e vamos até o fim, em nome de Jesus. Amém.